A paz do Senhor Jesus. Como que você tá? Eu espero que você esteja bem. Eu espero que você esteja feliz. E se não tiver, eu tenho uma palavra maravilhosa hoje da parte de Deus para alegrar o teu coração e para trazer renovo para a tua vida. Eu quero que você venha comigo ao Salmo 32, do versículo 1 ao 5. E hoje nós vamos falar sobre o que, Ana? Sobre se perdoar, sobre tirar de você toda a culpa do passado e abrir o seu coração para viver algo novo no Senhor. Amém? Então vamos ler a primeira palavra? Como é feliz que aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? Olha só. Eu sei que quando a gente está nessa jornada, né, nessa caminhada, nesse momento em que a gente é surpreendido com essa situação tão difícil, né, que estamos passando hoje, né, eu sei que muitas vezes vem aquele momento em que a gente vai fazer uma reflexão, em que a gente vai pensar no que aconteceu, e é bem comum a gente ponderar, nossa, eu falhei aqui, eu não deveria ter feito isso. E muitas vezes quando a gente começa a se aliançar um pouco mais com Deus e a gente vai absorvendo o conteúdo da palavra, o que a gente vai aprendendo? A gente vai sendo confrontado, não é verdade? Com as nossas atitudes e a gente vai aprendendo com a palavra a tomar atitudes diferentes, né? Isso é aquele famoso lavar da palavra, porque a água, né? Todas as vezes a gente fala água, 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 a água é a palavra que nos lava do pecado, né? A gente se confronta através da palavra. E só que muitas vezes é gerado dentro de nós um sentimento de culpa. A gente começa a se responsabilizar demais pela situação que nós estamos vivendo. E a gente fala assim, foi por minha causa. Se eu tô aqui nesse tempo de destruição, se eu tô aqui vivendo tudo que eu tô vivendo, é porque eu fui culpada. Eu fui culpado. Isso pode até ser uma verdade, porque a Bíblia vai dizer para mim, para você, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 8, que Deus ele não te se deixa escarnecer e tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, todas as situações que nós estamos vivendo no presente, seja bom ou seja ruim, houve uma semeadura lá atrás. Houve algo para que gerasse esse presente que nós estamos, algo que nós fizemos no passado que geramos a atual situação do nosso presente. Ana, no meu caso é diferente, não, não é. Talvez você ainda não tenha entendido onde foi que você plantou essa semente lá atrás. Talvez você ainda não tenha consciência, e se você quiser ter, eu te desafio a você orar a Deus a esse respeito e Deus vai te mostrar. Em que lugar do seu passado você plantou uma semente a qual você está... Porque não existe isso, né? Tudo é consequência, né? Nós praticamos e depois recebemos ali a recompensa daquilo que nós fizemos. Enfim, o que acontece, Ana? Acontece que como você se liberta desse sentimento de culpa? Primeira coisa, o Salmo nos orienta. Confessando pecados. A gente confessa pecados. Se você se sente culpada de algo, se você se sente culpado de algo, você precisa abrir a tua boca e dizer.
eu errei. Fiz isso, isso e aquilo. Para quem você diz? Você diz a Deus, em primeiro lugar. Você se constrange em primeiro lugar a Deus. Você se rasga o coração diante de Deus e fala: Senhor, eu não sabia. Senhor, eu estava cego, eu estava cega. Senhor, eu pensava que eu estava fazendo o que era certo e agora eu descubro que não é. Senhor, me perdoa, eu cometi um pecado. E você vai falando com Deus e Deus ele vai te perdoando das transgressões. Isso tem que acontecer, Ana? Sim, tem que acontecer. Por quê? Porque quando nós temos um pecado escondido, encoberto, o diabo, ele vai trazer culpa ao nosso coração. Ele vai trabalhar para quê? Para que nós sempre lembremos do ato errôneo que nós praticamos e a gente sinta vergonha daquilo e a gente se sinta culpado. Por que nós estamos sentindo essa culpa? Porque realmente nós estamos devendo. Então, a partir do momento que você confessa, a partir do momento que você fala, a partir do momento que você fala, foi mesmo, eu fiz mesmo, eu não sei o quê, entendeu? Quando você faz isso, você tá o quê? Eximindo daquele peso do pecado. Porque o pecado traz um peso espiritual muito grande. E quando você vai confessando e você vai falando, Deus vai perdoando a culpa do nosso pecado. E aquele sentimento de culpa vai indo embora. E Ana, então eu preciso me perdoar sim. Você precisa ter uma conversa com você mesmo. Você precisa dizer assim, tá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tomei essa atitude, tô aqui nesse lugar agora, mas, vírgula, Jesus me encontrou, eu corri atrás do Senhor, eu me joguei nos pés do Senhor. E agora eu vou fazer tudo o que é certo. Eu vou tomar uma atitude diferente daquela que eu tomei no passado. Por quê? Porque no devido tempo vai chegar o tempo de eu colher. E aquilo que eu plantei dentro do princípio de Deus, eu vou ter que colher 30, 60, 100 por um. Tá falando isso na Bíblia. Então, vai chegar um momento em que você vai colher tudo que você plantou até aqui. E quando você for colher, você vai ver que você não vai estar mais sob essa condição. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, o seu passado, aquele todo o caminho que você fez lá atrás, a partir do momento que você toma essa decisão de fazer o que é certo e seguir os princípios de Deus, Deus ele perdoa. Deus ele perdoa e ele vai começar a te conduzir para um caminho em que você não mais colherá destruição. Não é que coisas ruins não vão acontecer, não é que coisas não vão poder te entristecer mais. Mas o que é a diferencial? É que quando vier calamidades, quando vier problemas, Deus vai estar com você. Ele vai te dar sabedoria e você vai poder passar por isso. E você vai ver livramento da parte de Deus. Por quê? Porque você está nele. E quando nós estamos em Deus, nada de mal pode nos tocar. Né? Ainda que aconteça alguma coisa, destruídos nós não seremos. Então é isso. E você precisa entender que o fato de você naquele tempo não saber o que você sabe hoje, já é motivo suficiente para você errar do jeito que você errou. Como que você quer ser sábia? Como que você quer ser sábio se você não tinha dentro de você a palavra de Deus? Me explica como. Não tem como. Você tá num processo. Você está descobrindo agora quais foram os seus erros, quais foram as suas transgressões, o que você fez de errado, o que não podia fazer e você fez. Você está descobrindo isso agora, Ana. É por isso que eu me sinto culpada. Não se sinta. Por quê? Porque você não tinha entendimento. Você não sabia. Ah, Ana, agora eu sei. Agora sim. Agora você vai fazer o que é certo. Agora você vai falar assim, me perdoa, por isso, por isso, por isso, eu não sabia disso, 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 eu confesso ao Senhor que eu fiz, mas tira essa culpa de mim, porque agora eu sei que isso é errado. Eu entendo que eu errei e Deus vai começar a te tirar esse peso da transgressão, tá? E eu quero orar por você que está se sentindo culpado, que está se sentindo culpada, né, pelo que for.
Às vezes você é uma pessoa que está vivendo hoje uma situação tão desastrosa, falando, eu enfiei no mato sem cachorro. Porque tem muita gente que às vezes nem está passando por problemas, né, conjugais e tal, e são outros problemas e estão vivendo uma destruição, estão sentindo culpa por outros fatores, seja na sua relação com seus filhos, ou com a sua família, ou com seus pais, não importa. Ou que seja, né, pelo término do casamento, pelo divórcio, né, pelo fato da outra pessoa ter ido embora, né? Tem mulheres aí que são rixosas, são briguentas, são insubmissas, são mulheres sem sabedoria, que faz com que o coração do homem endureça e ele simplesmente abandona ela com os filhos e tudo porque não suporta o peso de viver com aquele tipo de pessoa. E aí quando elas descobrem que tudo isso não é de Deus para elas, elas ficam desnorteadas, se sentindo culpadas e chorando e sabe aquele sentimento de culpa? Confessa e deixa o seu pecado porque você vai alcançar misericórdia. Está escrito isso na Bíblia. Então vamos fazer essa oração em nome de Jesus. Você vai repetir comigo, amém? Pai querido, eu confesso que pequei contra o Senhor. Nesse momento você vai falar, o que você vai falar com Deus? Qual foi o seu pecado? Aonde é que você tem culpa? Aonde você se sente culpado, você vai confessar agora para Deus. Se você fez alguma coisa errada contra alguém, se você tomou uma iniciativa errada, isso prejudicou alguém, você vai falar agora com Deus, tudo, tudo, tudo. E depois que você falar, você pode voltar esse áudio e você vai falar: eu me arrependo, Senhor, de todos os pecados que cometi, porque hoje eu sei que eu estou colhendo os frutos que plantei no passado. Mas tira de mim todo o sentimento de culpa, toda a tristeza que eu sinto e me ajude a me perdoar. Limpa, Senhor, o meu coração de todo medo, de toda tristeza, de toda vergonha e de toda culpa. Me perdoa, Senhor, para que eu possa recomeçar e fazer o que é certo, para que então o Senhor possa me fazer colher frutos de prosperidade e paz. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E agora eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero apresentar nessa noite essa pessoa a Ti. Pai, eu sei, Senhor, que muitas coisas que nós fizemos no passado se transformaram, Senhor, em um tipo de arma para que nos causasse esse dano que nós estamos vivendo no futuro. Mas eu sei também, Senhor, que muitas pessoas não têm o entendimento daquilo que estão fazendo. Não possuem, Senhor, o conhecimento do Senhor, não possuem sabedoria, não entendem a palavra de Deus, não conhecem os princípios do Senhor e por causa disso, Senhor, vivem uma destruição. Mas eu quero, Senhor, nessa noite, pedir ao Senhor que venha ao encontro dessa pessoa que acaba de fazer essa oração, essa pessoa que está se sentindo culpada, essa pessoa que está se sentindo, Senhor, tão desastravelmente, Senhor, dona de um arrependimento ao qual, Senhor, se ela pudesse, Pai, ela rasgaria o peito,
ela rasgaria o peito, Senhor, como uma forma, Senhor, de tentar tirar esse peso, essa culpa, essa dor por tudo aquilo que ela praticou e hoje ela sabe, ele sabe que é errado. Ele sabe que hoje é uma transgressão, ele sabe que hoje ele pecou, ele sabe que hoje ele quebrou um princípio, ela quebrou um princípio. Então, Senhor, que em nome de Jesus, essa confissão possa ter subido ao Senhor, o Senhor possa ter colhido isso, e o Senhor venha para perdoar. Lança fora, Senhor, esse sentimento dentro do peito, Senhor, tira toda a culpa e mostra para eles, Senhor, que se o Senhor chamou eles, é porque o Senhor vai ensiná-los a plantar, Senhor, uma plantação vitoriosa na presença do Senhor. Então, Pai, que em nome de Jesus, todo aquele que fizer essa oração, todo aquele que estiver sentindo esse sentimento de culpa, possa ser livre e liberto, possa se arrepender verdadeiramente e tomar, Senhor, atitudes diferentes para que essa plantação que inicia-se hoje possa ser uma plantação de prosperidade e paz, ao qual ela nunca viveu. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.